Olá, boa noite, estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto NEEI, CAP UFRJ Convida, Diálogos sobre Inclusão. Quero saudar aqui a minha amiga e companheira de trabalho, Thaís Mota. Saúdo também a intérprete Vanessa Buric. Saúdo a toda a comunidade capiana que já nos estão assistindo no canal do YouTube Capo UFRJ na Quarentena, pais, estudantes, colegas de trabalho, professores, sejam todos muito bem-vindos. Quero aproveitar e agradecer as intérpretes, as outras intérpretes, a Vanessa, a Sueli e a Fabrícia, e aproveitar também e agradecer ao município de Itaboraí pela parceria com as intérpretes de Libras. É uma alegria iniciar mais uma conversa desse projeto, NEEI CAP UFRJ Convida, Diálogos sobre Inclusão. Passo a palavra agora para as saudações iniciais à minha companheira de trabalho, Thaís Mota. Boa noite a todas e a todas, é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, né, nessa conversa, que temos pensado esse projeto, um momento de realmente conversar sobre as perspectivas, né, da educação especial numa perspectiva inclusiva. Já inicio aqui a nossa fala, antes de mais nada, né, antes de tudo, fazendo a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que auxilia e amplia a compreensão das pessoas com deficiência visual na tradução de imagens ou palavras por meio de uma descrição objetiva. Então, eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Thaís Mota, sou professora de Educação Especial do CAP UFRJ, sou uma mulher branca, de cabelos lisos, curtos, na altura do ombro, são cabelos claros. Hoje eu estou vestindo um vestido jeans com um colar colorido, de tramas coloridas. Na parede atrás de mim há um sofá-cama e um aparelho de ar-condicionado. Tainá, você vai se audiodescrever? Sim, meu nome é Tainá Marracho, sou professora de Educação Especial do Colégio de Aplicação da UFRJ e agora faço a minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, uso óculos com armação preta, tenho cabelos pretos, um pouco abaixo da altura do ombro, uso uma blusa, não sei se dá para ver, numa cor azul escura preta, uso também um fone na cor branca. Atrás de mim tem uma parede na cor branca e ao canto, no fundo, um pedaço de uma cabeceira numa cor madeira, tijolo, e o pedaço de uma cortina na cor cinza. Já inicio agora a audiodescrição das nossas intérpretes. E aí eu vou começar pela intérprete Vanessa Buric. Ela é uma mulher de pele clara, tem cabelos lisos e claros na altura do ombro, está vestindo uma blusa preta e atrás dela uma parede branca. Convido também a intérprete Sueli Assis para fazer a audiodescrição dela também, antes de começarmos a nossa conversa. Vamos pedir a professora. A Sueli Assis é a nossa segunda intérprete. Ela é uma mulher de pele morena clara, tem cabelos pretos, lisos, na altura dos ombros também. Está vestindo uma blusa preta, está usando também um fone de ouvido na cor branca, e atrás dela, na parede, um fundo com tecido branco. Tainá, você faz a audiodescrição da intérprete Fabrícia? Sim. Obrigada, Sueli. Nesse momento, audiodescrevo a intérprete Fabrícia, e ela é uma mulher com pele escura, tem cabelos curtos e presos, usa uma blusa na cor preta, um fone na cor branca e ao fundo tem uma parede na cor branca. Fabrícia, muito obrigada. Bom, então nessa noite a gente dá início ao segundo encontro, a segunda roda de conversa
do projeto de extensão NEEI CAP UFRJ Convida Diálogos Inclusivos. Reforço a alegria de estar nesse momento dialogando com toda a comunidade capiana, com todos que já estão presentes nos assistindo, e desde já agradeço a presença de todos. Esse momento, esse projeto, na verdade, foi pensado com muito carinho para reunir toda a comunidade escolar em torno das práticas e das discussões de um tema comum e muito caro para nós do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, né, que é a educação especial nessa perspectiva inclusiva. As lives continuarão acontecendo quinzenalmente pelo canal do YouTube, CAP UFRJ na Quarentena, e nelas nós debateremos diversos temas em torno desses desafios e das possibilidades da inclusão escolar das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Agora eu convido a minha parceira de trabalho, Thaís Mota, para dar continuidade. Antes da gente começar, né, Tainá, mais diretamente a nossa conversa com a professora Mônica Pereira dos Santos e o professor Alan Damasceno, nessa noite, né, vão conversar conosco sobre pensando as culturas políticas e práticas, eu quero agradecer imensamente a direção-geral do CAP UFRJ, nas pessoas da professora Fátima Galvão e Cris Miranda, toda a direção adjunta de ensino da sede Lagoa e da sede Fundão, a direção adjunta de licenciatura, pesquisa e extensão, a DALP, o setor de orientação educacional, agradecer imensamente a todos os professores dos setores curriculares do CAP, tanto da UFRJ sede Lagoa, quanto da sede Fundão, os técnicos da sede Lagoa e da sede Fundão, os funcionários e colaboradores da sede Lagoa e sede Fundão, a Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí, que tem feito essa parceria conosco no projeto NEEI CAP UFRJ Convida, diálogos sobre inclusão com as intérpretes trabalhando conosco nessas lives, e um especial agradecimento ao coletivo de professores e técnicos que compõem o Núcleo de Educação Especial e Inclusiva, que estão tecendo conosco nessa noite os caminhos da educação especial nessa perspectiva, nesse trabalho colaborativo entre nós. E agora a gente vai partir para a apresentação dos nossos convidados dessa noite. Sim, obrigada, Thaís. E é com muita alegria que eu chamo aqui a nossa primeira convidada, a professora Mônica Pereira dos Santos, da Faculdade de Educação da UFRJ. Olá, Mônica, boa noite. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo bom? Bom, apresentando a professora Mônica. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fundadora e coordenadora do Laboratório de Pesquisas, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação, o LAPEAD. Agora a professora Mônica vai fazer sua audiodescrição. Boa noite, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou uma jovem senhora branca, quase parda, de sobrancelhas grossas, cabelos castanhos escuros e empratecendo, com alguns fios prateados naturais. Estou de rosa, uma camisa rosa de gola, brincos rosas e batom lilás rosa. Atrás de mim eu tenho um biombo de madeira, com algumas placas que costumam servir de uma forma de motivação. Acima da minha cabeça, a placa está em libras, e quer dizer amor, né, com os sinais em libras. De um dos meus lados, que eu não sei, bom, para vocês deve ser o meu lado direito, ou, enfim, esquerdo, direito, tem placas amarelas, numa delas escrito perigo, risco de abdução, mas é a abdução do bem, porque logo abaixo tem uma plaquinha também amarela e preta dos Beatles, atravessando a Abbey Road, num famoso CD, disco, LP, como queiram, que eles lançaram há muitos anos, e com isso eu quero dizer que o risco de abdução é pela música, que tão bem nos faz, né? Especialmente para mim, aquele rockzinho daquela época. Do outro lado, uma placa branca, escrita, hoje eu só quero que o dia acabe zen, e abaixo uma plaquinha preta com letras brancas, dizendo que às vezes é preciso silêncio. Aquele silêncio da alma que nos permite, em meditação,
fazer com que o dia acabe bem, né? Acho que é isso que eu posso dizer de mim por hora. Obrigada, professora Mônica. Agora vou chamar novamente a Thaís Mota, que vai apresentar o segundo convidado que comporá conosco, vai compor, na verdade, conosco essa conversa de hoje. Boa noite, professora Alain. Olá, boa noite. Olá, que alegria tê-lo conosco nessa noite. Professor Alain Damasceno é professor do Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fundador e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, LEPED. Boa noite, professor. Você faz a sua audiodescrição, por favor? Thaís, boa noite a todos e todas e todes que nos ouvem. É um prazer estar com vocês. Nesse momento me audiodescrevo. Eu sou um homem de pele clara, branca, cabelos castanhos escuros, barba cerrada, mas com muitos fios brancos, me inspirando aí em Mônica, empratecendo, né? Mas são fios brancos. Eu uso óculos. Nesse momento é um óculos com armação preta. Meus olhos são castanhos, escuros. Na verdade, na tela parecem escuros, mas ao vivo eles são mais claros. Eu estou num ambiente que é um ambiente que me é familiar, quando eu estou participando de lives, que é o escritório aqui de casa, que ao fundo tem uma parede branca e algumas almofadas sobre um sofá-cama que eu tenho no escritório com cores cinza, branco e preto. Embora a minha blusa não apareça, porque a distância da tela, né, do monitor, onde se encontra a câmera, o meu rosto é tão próxima que parece que eu sou uma cabeça flutuante, mas eu não sou uma cabeça flutuante. Eu tenho um pescoço e tenho aqui uma blusa verde que me inspira a esperança nesse momento onde é mais do que nunca necessário ter esperança para tempos mais democráticos e inclusivos. Muita alegria recebê-los nessa noite. Nós vamos já começar a falar um pouco sobre o nosso tema. Tainá vai apresentar o projeto, o tema de hoje, e a gente continua a conversar. Obrigada, Thaís. Bom, a nossa live de hoje tem como tema Pensando Culturas, Políticas e Práticas. E falando um pouco sobre essa live, nós pensamos nesse tema tendo como base a concepção de inclusão social, né? E pensar em inclusão nos desafia, inclusão e educação especificamente, requer e nos desafia a pensar e a repensar, né, os espaços escolares, assim como suas culturas e seus processos pedagógicos. E a partir de uma demanda das instituições, né, escolares, e das políticas de educação especial na perspectiva inclusiva, nós, do CAPFRJ e do NEEI do CAPFRJ, pretendemos discutir nesse momento o que significa pensar culturas que promovem práticas pedagógicas inclusivas e que, nesse processo, se instituem como políticas. E, para isso, nós vamos chamar novamente a colega Thaís Mota para a gente dar início aí à nossa conversa. Já começando no disparador dessa conversa, né? Vou conversar aqui com o professor Alain Damasceno e já trazer para essa provocação, para esse diálogo, né, a seguinte questão para a gente pensar essa noite: os desafios e as possibilidades de pensar culturas, políticas e práticas inclusivas no cotidiano da escola. Que desafios são esses? O que se colocam para nós pensar a inclusão e educação a partir dessa perspectiva? Professor Alain, por favor. Thaís. Então, Thaís, olha, muito obrigado novamente pela oportunidade do debate. Me sinto muito provocado e agora com o desafio de, num tempo, né, que é, digamos, medido, né, mensurado, eu tenho um tempo de fala, trazer a complexidade desse debate, porque é um debate que tem uma complexidade e que traz para a gente a necessidade de um aprofundamento teórico, epistêmico, metodológico, para entender essa relação complexa e dialética das culturas políticas e práticas de inclusão. Eu vou pedir ao Vinícius que me ajude, eu tenho algumas telas, acho que o Vinícius deve estar me ouvindo, que é o nosso produtor, para que possa fazer a projeção e eu, assim, possa me organizar temporalmente melhor. Mas enquanto o Vinícius está se organizando, a minha proposta é, a partir de uma apresentação que eu vou colocar, está em tela, ótimo,
trazer a minha compreensão para essa proposta sobre diálogos de inclusão, né? Pensando culturas políticas e práticas. Então, está aí o folder. Obrigado, Vinícius. A próxima imagem é a imagem de um material chamado Índex para a Inclusão. Pode voltar, pode voltar para a imagem anterior. Essa é a primeira, isso. Eu quero falar que essa temática, essa expressão, na verdade, culturas políticas e práticas, é a primeira aproximação que eu tenho epistêmica com essa, digamos, essa expressão se deu por intermédio de um trabalho que desenvolvi sobre a coordenação aqui no Rio de Janeiro, da professora Mônica Pereira dos Santos, que é a minha querida companheira e inspiração para muitos trabalhos que desenvolvemos em parceria. A Mônica traduz no Brasil um material produzido por dois ingleses, o Tony Booth e o Mel Weiskopf, chamado Índex para a Inclusão. O Índex é um recurso para apoiar o desenvolvimento inclusivo de escolas, e eu me aproximo dessa expressão, culturas políticas e práticas, do ponto de vista epistemológico, e mais que o epistemológico, práxico, entre teoria e prática de inclusão, quando me insiro no Observatório de Educação Especial do Rio de Janeiro, braço de uma pesquisa que era desenvolvida em nível nacional naquele momento histórico, há cerca de 10 anos atrás, pela professora Enicéia Gonçalves Mendes, no Brasil inteiro, chamado ONESP, Observatório Nacional de Educação Especial, e a professora Mônica foi a nossa coordenadora no Rio de Janeiro, no que se refere à materialização, um braço da pesquisa no nosso estado, que envolveu diferentes instituições. E a professora Mônica, no âmbito do LAPEAD, da UFRJ, coordenou esse trabalho. E por aproximar-me, nesse momento, da professora Mônica, aí eu começo a entender a contribuição práxica, né, que eu entendo um índice como um referencial práxico para a inclusão da escola, e aí eu me familiarizo com a ideia de culturas políticas e práticas, essa indissociabilidade que é fundamental para entendermos essa complexa e dialética relação de inclusão em educação. É importante que a gente sinalize que o índice, nas palavras do próprio Tony Booth e do Mel Weiskopf, no índice a inclusão diz respeito à educação de todas as crianças e jovens. Então, quando pensamos em inclusão a partir do índice, repito, o referencial práxico que eu entendo, nós pensamos em inclusão para além da inclusão dos alunos considerados com necessidades educacionais especiais, mas que também recebem diferentes denominações, como estudantes público-alvo da educação especial ou estudantes com demandas específicas de aprendizagem. É claro, cada grupo dentro de uma certa limitação ou delimitação de participantes ou integrantes. Por favor, Vini, a próxima tela. E aí, o que é um desenvolvimento inclusivo nessa perspectiva do índice, né? Significa que a escola precisa mudar. Essa escola, e esse é um elemento importante que a gente precisa trazer para o debate, a escola que temos não é a escola que queremos, porque ela reproduz localmente todas as tensões e contradições de uma sociedade que precisa ser revisitada nos seus valores de inclusão, porque é uma sociedade marcada pela exclusão. Daí a dialética inclusão e exclusão, que a professora Mônica daqui a pouco desenvolverá melhor a partir da sua análise. Então, precisamos mudar a escola, e a escola precisa, nessa dimensão localmente, local e global, ela é potência para mudar uma sociedade. Então, os valores inclusivos, quando substanciados na escola, podem, quiçá, promover mudanças sociais. Daí a dificuldade de se mudar a escola, porque a escola não está neutra e sofre influências de uma sociedade marcadamente excludente, exclusória, né? E um dos elementos fundamentais que o índice vai trazer para o nosso debate é inclusão é participação. Ou seja, se tem alguém excluído, nós precisamos pensar que inclusão é essa que inclui alguns e outros não. Ou seja, nasce aí uma ideia de inclusão marginal, e que, inclusive, me parece muito bem problematizado no título do livro da jornalista Cláudia Werneck, quando ela problematiza inclusão, quem cabe no seu todo? Esse é um elemento importante para o nosso debate. Bom, próxima tela, Vini, por favor. Nessa dimensão, pensar inclusão em educação significa colocar valores em ação, ver cada vida e cada morte como tendo o mesmo valor, apoiar todos e todas
para que se sintam pertencentes, aumentar participação, reduzir discriminação, barreiras à aprendizagem, participação, reestruturar culturas, políticas e práticas para responder à diversidade, ligar a educação a realidades locais e globais, enfim. Pensar em inclusão em educação envolve uma série de mudanças, de ressignificações que me parecem que estão fora de foco quando a gente só pensa a inclusão do lugar da inclusão restrita da pessoa com deficiência. Porque no Brasil se associou, no meu entendimento, de maneira equivocada a ideia de inclusão a simplesmente a pertença de pessoas com deficiência na escola. Pensar em inclusão desse lugar, no meu entendimento, é reduzir o debate inclusivo, porque uma escola democrática, nesse sentido do que é inclusão em educação, é a afirmação da democracia. Uma escola que é democrática, ela não pode ser democrática para uns e antidemocrática para outros. Então, ela tem que acolher a diversidade na sua totalidade. E esse é um desafio que está posto para todos nós nesse momento da contemporaneidade. Próxima tela, Vini. Nesse sentido, eu vou aqui descrever a imagem. Nós temos um triângulo equilátero, que é azul e que tem frases nas laterais desse triângulo, tá? Que, na verdade, essas frases, elas são as 3 dimensões do índex, né? Desenvolvendo práticas inclusivas, criando culturas inclusivas e produzindo políticas inclusivas. O índex vai trabalhar nessa indissociabilidade entre culturas, políticas e práticas, que já adiante eu vou materializar como isso se identificaria dentro da escola. Por favor, Vini. Nesse sentido, pensar cultura inclusiva significa pensar os valores, ou seja, pensar aquilo que de fato dá significado, né, dá sentido para o que a gente está entendendo por inclusão. E aí, pensar a cultura de inclusão é, sobretudo, pensar, né, de que maneira os valores inclusivos orientam as decisões políticas e instituem práticas dentro da escola. Pensar políticas inclusivas é pensar não só a política como temos o hábito de pensar em âmbito externo da escola, ou seja, aquilo que influencia a escola, políticas curriculares, políticas de educação, mas a própria escola como produtora de política, o fazer e o ser político da escola. Daí um elemento que eu posso destacar, que tem sido objeto de meu estudo, o projeto político-pedagógico da escola, que tem sido objeto de investigação do nosso laboratório. Por fim, as práticas inclusivas. E pensar práticas inclusivas, no nosso entendimento, não pode reduzir a ideia de que, magicamente, as práticas se constituem inclusivas ou excludentes. Elas sofrem influência da cultura da exclusão ou inclusão da escola e são instituídas por políticas mais inclusivas ou menos inclusivas. Daí a indissociabilidade entre cultura, política e prática. Quem olha para a prática dissociada da cultura, que os valores estão instituídos na escola, e ignorando o fazer político da escola, reduz a compreensão da totalidade do que é uma prática inclusiva. Por favor, Vini. Nesse sentido, essas são as dimensões que estão apresentadas, obviamente, eu apresentei de maneira muito resumida no Índex para a Inclusão. Depois, ao final da minha fala, vocês vão encontrar o endereço eletrônico, tanto do site do LAPEAD, que é o laboratório coordenado pela professora Mônica, como o do LEPED, que é o laboratório que eu coordeno, onde vocês vão encontrar, além do índex, outros materiais que permitem um aprofundamento teórico, metodológico, sobre o que eu trago aqui, resumidamente. Bom, e aí Santos, lá em 2013, traz para a gente uma compreensão muito interessante, onde ela aprimora essa relação culturas, políticas e práticas, e aqui representada em 3 círculos, né, que se encontram, né, eles são círculos que têm uma interseção, no meio dessa interseção, e são círculos coloridos. Gosto muito dessa concepção que Mônica traz para a gente, porque a diversidade é isso, né, é esse espectro, isso é a diversidade, aqui representado por um espectro de cores. Então, as culturas, políticas e práticas, nessa interseção, trazem para a gente uma perspectiva que Santos tem denominado de perspectiva homilética, que precisa, sim, ser aprofundada a partir de 2 potentes lentes, que é a dialeticidade e a complexidade. Por favor, Vini. E aí, na perspectiva de Santos, nessa construção teórico-metodológica, que ela tem denominado de perspectiva homilética, né, a gente precisa olhar os fenômenos educacionais na sua totalidade, compreendendo as diferenças como partes de um todo,
caracterizada por suas relações dialéticas, complexas, nessa interseção de culturas políticas e práticas. Na dimensão do processo dialético, a professora Mônica Santos traz Lukács, porque a perspectiva dialética de Lukács nos desenvolve infinitamente a partir da relação complementar, mas, ao mesmo tempo, contraditória entre os processos de inclusão e exclusão. E, na dimensão da complexidade, ela traz a perspectiva morraniana, porque essa lente consegue nos fazer enxergar a incompletude, a incerteza e o alto eco organizador do processo das culturas políticas práticas nas suas interseções. A incerteza do processo se dá pelo fato dele não ter um final. Então, para a gente que trabalha numa perspectiva homilética, inclusão e exclusão fazem parte de um binômio, então não dá para dissociar processos inclusivos de processos exclusivos, porque eles caminham, né, nessa totalidade complexa e dialética para passo, né? E nesse mesmo caminho a ser percorrido, é importante destacar que o índex não é um guia. Qualquer tentativa de redução do índex a um guia para identificar grau de inclusividade da escola é uma distorção absurda sobre o que é o índex, né? E é importante destacar, na próxima tela nós fazemos isso, por favor, Vini, que na dimensão também para Santos, as culturas representam valores e crenças, as políticas, nossas intenções, planejamentos e acordos ditos, escritos ou não, e nas práticas elas representam nossas ações propriamente ditas, que se imbricam de maneira dialética e complexa, tal como essa imagem que nós identificamos aí, que são várias mãos imbricadas, juntas, algumas outras dispersas, mas que, no meu entendimento, revelam todo o potencial da complexidade que está presente e da dialeticidade nas culturas políticas e práticas inclusivas. A Mônica, em seguida, vai trazer elementos mais materiais para o que eu apresentei conceitualmente, permitindo assim que a gente faça uma relação teórico-prática. Como é que funciona conceitualmente e agora como é que funciona na prática. Vini, muito obrigado aí pelo seu apoio, você foi sensacional. Obrigada, Alan. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigada, Vanessa. Agora estamos com a intérprete Sueli e agora chamo a professora Mônica Pereira dos Santos para darmos continuidade ao debate. Boa noite de novo, pessoal, tudo bem? Então, eu queria também começar, primeiro agradecendo ao CAP por esse convite muito honroso, à direção e aos colegas e às colegas do CAP, agradecendo a vocês que estão aqui nos assistindo, é uma honra estar com vocês mais uma vez, e agradecendo ao querido amigo Alan, que já falou tudo, então tchau, não tem mais o que dizer. Brincadeira. É que a gente gosta muito de brincar um com o outro. O Alan falou tão bem, né? Assim, é isso, gente. Assim, a gente partiu do índex a gente foi desenvolvendo um pouco mais essas dimensões, porque o que eu fui vendo é que assim, os autores ingleses, eles trouxeram as 3 dimensões básicas, mas faltavam elementos ali para compreender a ligação entre elas. A realidade, a gente foi vendo com as pesquisas, por meio e com o índex, que era um pouco mais densa do que apenas um triângulo equilátero pudesse apresentar. E aí eu adicionei ao longo dos tempos, sempre conversando com o próprio Booth, que é um grande amigo, né? Está faltando alguma coisa... E aí eu acrescentei a dialética primeiro, e ele falou, não, está certo, é isso mesmo, concordo. E depois a complexidade. O desafio intelectual é fazer dialogar elementos do que se chama um pensamento moderno com um pensamento pós-moderno. Por isso é que a gente apela para o Lukács e não para Marx especificamente, ou outro marxista. O Lukács ele permite esse diálogo, né, entre alguns elementos da dialética marxista, na medida em que ele mesmo utiliza o termo complexo e complexo de complexos. E com ele a gente encontrou uma porta para uma conversa com Morin, que já teve suas origens em Marx também, e a ideia da complexidade. Agora, como é que é isso tudo na prática?
vai depender, evidentemente. A homilética não é um pensamento relativista. E é muito importante que vocês entendam isso, porque uma das críticas que a gente sofre é exatamente isso. Ah, vai cair no oba-oba. Não. Mas vai cair, sim, na consideração dos fatores pontualmente históricos, ou seja, do momento, sem deixar de considerar a história pregressa, mas também sem deixar de considerar, por conta da complexidade, a potência da história futura. Tá? Esse é o grande desafio. Então, por isso, há um quê, sim, de subjetividade, porque somos nós, sujeitos, que fazemos a ciência olhando para os fenômenos, mas, ao mesmo tempo, olhando de tantas lentes possíveis e, ao mesmo tempo, num olhar caleidoscópico, virando essas lentes de tantos modos possíveis, que isso não nos permitirá esgotar o olhar, mas, ao mesmo tempo, também, ao reconhecermos que aquele olhar é um olhar possível de um dado momento, isso também não nos permitirá cair num relativismo, e sim em entender que na temporalidade da coisa, né? Neste momento, a historicidade nos permitiu ver esta possibilidade com algumas potências abertas para lá e para cá. Talvez, daqui a pouco, outras potências se abram, ou aquelas potências sentidas, mas ainda não completamente compreendidas, né? Porque o olhar dialético permite isso também, possam ser melhor exploradas. Então, a perspectiva homilética, que não quer ser uma teoria, ela vai abrindo essas portas e deixando sempre uma interrogação na forma como a gente analisa. Ela parte de um princípio só, se é que a gente tem um corolário, digamos assim, é de que todos os fenômenos humanos e sociais são culturais, são políticos, são complexos, são práticos, perdão, e, ao mesmo tempo, se interrelacionam de uma forma tanto dialética quanto complexa. E não há hierarquia entre culturas políticas e práticas. Não dá para dizer que culturas vêm primeiro, políticas vêm depois, práticas vêm depois. Não. É possível que se altere qualquer uma das três a partir de qualquer uma delas. Ah, não, mas primeiro eu tenho que alterar valores para então entender que políticas eu lanço e aí alterar as práticas. Não. As práticas alteram culturas, como também alteram políticas, exatamente porque a relação entre elas, além de ser provisória, é dialética e complexa, né? E é provisória porque é dialética e complexa. Então, a gente sabe que não dá para ser uma análise eterna, com um ponto final ao qual se chegar. E é por isso que ela se aplica também a qualquer fenômeno humano e social, no nosso caso aqui, a inclusão. E, em particular, porque é o NEI que nos chamou, a inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, para ver se a gente consegue dar conta nesses minutinhos que nos restam. É um exemplo, poderia ser qualquer outro, vocês poderiam nos dar um exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor um aluno ou uma aluna que tenha uma deficiência intelectual, que eu sei que é um desafio para muitos de nós, professores, numa sala de aula. Né? O que a gente precisa considerar aí quando a gente olha homileticamente, né, para o processo de inclusão de sujeitos com alguma deficiência intelectual? Primeiro, o sujeito em si, e não a deficiência. Começa por aí. Quem é essa pessoa? É menina, é menino, é moça, é rapaz, é mulher, é homem? Da onde vem? Né? A que família pertence? Em que escola se inseriu? Em que outras escolas frequentou? O que pensa, o que gosta, o que deseja? Como aprende melhor? Né? A gente está falando aí de culturas, valores, quando a gente pergunta o que pensa, em que acredita, do que gosta, a gente está pensando nas culturas, mas a gente também tem que avaliar a pessoa, mas a gente também tem que avaliar, ao mesmo tempo,
as escolas anteriores e a escola em que se está entrando, porque há valores em jogo da própria instituição. Também há que se pensar, né? Essa escola tem um certo jeito de funcionar, a escola anterior tinha outro, e assim sucessivamente. Estou falando, por enquanto, só das culturas, hein? Ao mesmo tempo, há que se considerar como são e quem são os professores dessa escola, como pensam, o que é educar para eles, o que é ensinar, quais são suas principais estratégias didáticas. Isso também são culturas, né, em que acreditam efetivamente que esses professores, ao longo da sua experiência, foram desenvolvendo e passando a crer em, às vezes radicalmente, ao ponto de se acirradamente agarrar a isso, de um modo tal que nem percebe, e outras vezes mais fluidamente, mais flexivelmente, de forma que é possível discutir. É importante que se perceba isso ao nível de cada sujeito envolvido com esse aluno e qualquer outro. Eu estou dando o exemplo desse aluno que, por acaso, tem uma deficiência intelectual, mas isso poderia valer para qualquer pessoa. Como é importante entender que cada sujeito desse, por sua vez, em relação com outros, naquilo que cabe às suas culturas, aquilo em que acredita, e as culturas dessa instituição, o que está instituído, o que é valorizado, né? E as instituições pelas quais passaram esse aluno, essa aluna antes, a sua família, e todos esses valores, enfim, que entram em jogo, cada vez que esses encontros vão se fazendo, culturas podem ser novamente tocadas, provocadas, desafiadas. E isso vai complexificando o quadro. Isso é uma forma da gente compreender a primeira das dimensões em jogo. A segunda, vamos supor, das políticas o que essas pessoas ou essas instituições em jogo decidiram, né? O que está escrito em termos de proposta curricular? O que está escrito? Quais são as regras da família de onde vêm esses sujeitos, né? Que decisões de vida, mesmo sem saber, a própria pessoa tomou para si? O que é que ela decidiu fazer de sua vida, né? O que esses professores, esses profissionais envolvidos com essas pessoas têm por regra, em termos de funcionamento e de organização do seu próprio trabalho, em relação a seus alunos? Está vendo como isso vai para qualquer aluno? Não precisa ter uma deficiência para isso. O que a política da própria escola diz? Há regras, né? Há alguma forma específica de atuar já normatizada em relação a algum aspecto necessário, que se considere necessário? Há regras de fora da escola, às quais eu preciso ser submetido, ou às quais eu tenho que prestar atenção? Então, essas dimensões políticas também vão entrando nesse contexto completo aí. E a outra dimensão das práticas é o que a gente observa efetivamente acontecendo, né? Como são aquilo que eu efetivamente faço em relação àquilo que eu digo que decidi e aquilo que eu mostro que acredito, né? Como são os olhares, como é que o corpo se comporta, né? É um corpo que fica acuado, né? É um corpo que está sem medo? Como são os espaços ali dentro, né? São todos apertados, né? Eu posso correr, eu posso brincar, eu tenho como me dirigir a alguém de uma forma feliz, ou eu sempre recebo gritos? Como são as práticas nos corredores? Tudo é falado com franqueza, com clareza. Eu saio feliz de dentro dessa instituição. Como é o meu, aspas, espírito, né? Essa criança sai de uma sala de aula bem, você observa isso, ela grita o tempo todo, e isso é dado como normal, é o comportamento dela porque ela é autista mesmo, ou faz parte do fato dela ter uma deficiência, ou ele é calado porque ele é imigrante, veio lá do Congo, não fala mesmo português, então deixa para lá. Como são essas práticas? Eu hoje não estava com muito saco de dar aula, então mandei fazer cópia, mas aí o fulano
tem uma paralisia, não consegue copiar, tudo bem, ele ficou ali só olhando o tablet dele, eu deixei. Como é que são essas práticas no dia a dia? Então, mais uma dimensão para engrossar o caldo. E cada vez que essas nossas percepções, né, a gente vai observando essas coisas, vão entrando em jogo, é claro que muitas vezes elas vão convergir e muitas vezes elas vão entrar em contradição, elas vão entrar em embate, e a gente não vai ter como abarcar isso tudo de uma vez só. O que a gente vai poder e deve fazer é anotar, levar isso em consideração, mas escolher um recorte. O que é possível agora? Né? O que eu posso fazer agora, nesse momento? Essa decisão que vai apontar para caminhos possíveis, de novo, sempre daquele momento, né? São caminhos reais, concretos, mas sempre provisórios, até porque, por mais que um caso seja muito bem sucedido, isso não garante, e aí vem todo o princípio da incerteza que a complexidade traz, não garante que vai dar certo com outro, né? E é por isso que a inclusão é uma luta árdua e sem fim. Ela não é um estado ao qual a gente vai chegar. E é por isso que eu nunca uso o termo educação inclusiva, escola inclusiva. Isso é a maior ilusão que a gente cria e fica alimentando. Não existe isso. Nenhuma educação, instituição, lei, pessoa é inclusiva. A gente está sempre no movimento de busca. A gente jamais será. Até porque as bases do nosso mundo são excludentes. Nós estamos vivendo um mundo que é de exclusão. É um mundo capitalista, gente. Né? Então, não vai haver inclusão plena, completa, nunca. A gente vai estar sempre lutando contra as desigualdades, contra culturas políticas e práticas de exclusão. Né? Então, é preciso, nessa totalidade, né, na prática, quando eu tenho um aluno que pode estar tanto numa situação em que, ao observarmos todas essas dimensões em jogo, sempre coletivamente com a participação daqueles que supostamente estarão excluídos. Supostamente, porque às vezes a gente acha que está excluído só porque o sujeito tem uma condição específica e a gente já parte do princípio de que isso pode ser sinal de exclusão. E às vezes nem é. Por exemplo, a deficiência é um caso específico. Não é a deficiência que causa a exclusão. Nunca é e jamais será. Aprendam isso. O que causa a exclusão é a maneira como nós lidamos com ela. A deficiência, anotaram? Jamais é causa para a exclusão. Isso é muito sério. Tá? O que causa a exclusão é a maneira como lidamos com ela. Maneira essa preconceituosa, discriminatória, estigmatizadora e rotulante. Desigual. Então, se a gente leva isso tudo em consideração, e tendo em vista primeiro o sujeito, e a ideia, como a Alain muito bem colocou, de que participação é o pilar número 1 dos processos de inclusão, essa pessoa, melhor do que ninguém, vai estar com a gente, nos ajudando a ver se efetivamente é um caso de exclusão ou não, e se sim, quais os melhores caminhos entre todo aquele universo de variáveis em jogo, culturais, políticas, práticas, ora contraditórias, ora convergentes, né? Mas sempre apontando para inúmeras possibilidades de atuação, quais delas ou qual delas inicialmente vai ser a melhor para aquele momento, sem garantia de que no momento seguinte vai ser também melhor. E aí a gente vai, por isso é movimento contínuo. Isso quer dizer o seguinte, que dá um trabalho danado, e muitas escolas não querem ter esse trabalho. Muitos professores não queremos ter esse trabalho. Mas acontece que, se fosse para ser assim, professor e a escola ensinar quem aprende muito bem sozinho, obrigado, qual é o sentido da educação, então? Ensinar quem já sabe? Quem aprende sozinho? E é por isso que a inclusão é tão revolucionária. E é por isso que esse olhar que a gente apresenta engrossa o aspecto revolucionário de inclusão, porque coloca todo mundo para se mexer e para pensar nisso, né? Para pensar que o meu verdadeiro papel é fantástico, é maravilhoso. Eu nunca vou morrer entediado, por exemplo, porque eu vou estar sempre tendo que me revirar pelas entranhas para redefinir meu papel nesse coletivo, com a participação de quem efetivamente interessa. Isso dói.
Isso dói porque a gente está acostumado, e não é só coisa de professor, então não estou aqui endemonizando a nossa classe profissional, porque todas essas classes profissionais passam por isso, de sair do seu conforto e se ressignificar cotidianamente. Isso dói porque, às vezes, a gente quer ficar no bem, assim, é mais fácil ficar onde já está. Mas se tem um profissional que consegue fazer essa revolução, somos nós. Eu não sei como é que está meu tempo, vocês têm que me dar bronca, porque eu sou péssima nisso, não estou com o relógio aqui, então me dá bronca aí, ô Vinícius. Então, gente, é isso. Então, com o aluno, principalmente com o aluno e com os professores e quem mais, a gente vai observar, a gente vai sentar junto, e a gente vai ver o que é possível fazer. Então, voltando ao exemplo concreto, por exemplo, um aluno com deficiência intelectual, a gente sabe, eu tenho, no caso, uma aluna que eu tive, vou dar um exemplo meu, ela compreendia as coisas, mas compreendia isso foi no ensino médio, num nível um pouco mais simples. Era uma turma de ensino médio, de preparatório de vestibular. Imagine, eram 150 alunos. Eu falando de psicologia, naquela época tinha isso. Ensinar psicologia para uma pessoa que tinha deficiência intelectual numa época em que não se falava em inclusão. Aquela menina foi parar lá, por sorte, ou azar dela, né? Naquela época, a gente pode dizer que era azar, e estava lá perdida. Bom, é claro que uma das coisas que eu mais fazia era ter um atendimento específico para ela, eu, do meu tempo. Mas eu não sou pago para isso. Naquela época a gente não era mesmo, até porque era uma escola particular. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que entender. A gente é pago para isso, sim. Isso é parte da nossa profissão. Por quê? Porque isso é parte de ensinar. Isso é parte de ser professor. No nosso salário não vem escrito exatamente o que é ensinar. Mas se a gente não tem a consciência de que nosso sentido é ensinar exatamente a quem mais precisa da gente para aprender, eu não sei o que é ser professor, então. Né? Agora, tem uma luta sindical importante ser acompanhada? Tem. Poderíamos ter melhores condições? Poderíamos, deveríamos e temos que lutar por isso. Mas daí a dizer, isso não é meu papel? Não. Eu acho que é complicado. Tá. Então, eu tinha todo um acompanhamento individual, e nas aulas, como é que eu fazia, por exemplo? Na época também eu não pensava ainda em culturas políticas e práticas, mas intuitivamente eu já fazia isso. Eu observava de onde vinha qual era a cultura dessa moça, vi, por exemplo, que ela era de uma família abastada, então eu conversei com os pais, com a turma de alunos, não tinha WhatsApp, não tinha nem celular, não tinha nada disso. Eu conseguia ir conversando na hora do recreio e tecendo relações de parceria, de cumplicidade, né? Sempre com ela junto, buscando fazer com que na hora da aula, quando eu fizesse um comentário, as pessoas cooperassem, os jovens, em vez de ficarem zoando. Para aqueles que fossem mais agressivos, eu chegava e dava uma prensa mais, olha só, não rola, isso não é legal, não gosto disso, não quero ver isso na minha aula. E durante a aula, eu sempre dava a ela a oportunidade dela responder minhas perguntas que eram feitas para ela num linguajar mais simples. Aqueles alunos da turma que eu também conseguia ver que colaboravam, que estavam afim, eu pedia para fazer a mesma coisa. Com o tempo, gente, eram 150 jovens, né? Jovens pré-vestibulantes, isso não é brincadeira, uma galera difícil. Com o tempo, não foi também assim da noite para o dia. Com o tempo, a turma foi se enturmando com ela. Ela era, no início, bastante assim, tímida, né? Porque ela tinha alguma consciência das dificuldades dela, e isso foi mudando. Esse é um caso. Eu tenho casos na universidade e tive casos também na educação fundamental. Graças a Deus, eu fui professora de todas as faixas etárias. Eu nasci professora, inclusive na educação infantil. E as estratégias nesse sentido são muito parecidas. É você
Qual é a grande cultura da nossa parte? Desarme-se. Esquece que você sabe alguma coisa. Você tem que partir do princípio de que tudo aquilo que você sabia, se de repente pode não servir para nada. Mas pode servir para muita coisa. Então, consulta o que você sabe, mas fique tranquilo se não servir, porque você precisa ter força para buscar outras coisas. Segunda coisa, não vai servir para nada nunca, sempre vai servir para alguma coisa. Nossos saberes são valiosíssimos. Segunda coisa, cai dentro, não tenha medo, não tenha medo. Começa a conversar, buscar informações, saber quem são, de onde vêm, para onde vão, e a criar alianças com todos os setores envolvidos, principalmente alunos e colegas. São as pessoas mais importantes, né? E, claro, a família também, evidentemente. A família é muito importante. Mas a família, às vezes, pode atrapalhar também. Tem família que super protege e tem família que abandona. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, assim, né, de criar uma relação bacana em que, francamente, as coisas possam ser ditas sem que nenhum lado entre numa defensiva. Isso quer dizer, de novo, a cultura do desarmamento. É preciso... E a escola vai ser sempre aquela que tem que dar o exemplo, gente. Parte da gente, né? Em termos políticos, é fundamental sair da coisa do professor. Isso tem que virar uma política institucional. Então, a gente tem que pensar a inclusão como um projeto da escola inteira. Então, se tem núcleo de educação especial no sentido da inclusão, tem que ter núcleo de geografia voltado para a inclusão, tem que ter núcleo de matemática voltado para... Todos os núcleos da escola têm que estar atrelados a uma orientação de inclusão. Todos. Né? O PPP da escola tem que ser um PPP orientado pela inclusão. Não adianta ficar falando de inclusão se a gente ficar falando só da inclusão de negros, indígenas, pardos, pretos, idosos, penitenciários, pessoas com deficiência. Isso não é inclusão. Isso é fragmentação, certo? E, praticamente, a gente tem que dar a cara a tapa com carinho e fazer um acordo, né, de que quando a gente bater de vez, não... Acabou o tempo? Acabou. Não, professora, pode se encaminhar para as finalizações. A gente pode tecer as suas finalizações e a gente continua a conversa. Tá bom, finalizei, porque não tem finalização, inclusão é processo. Isso! Não dá para fechar. E isso que vocês... Poder conversar. Isso. E aí, professora, acho que vocês... Tanto o professor Alain quanto você, professora Mônica, trazem questões muito importantes para a gente pensar. A gente está aqui com diversas perguntas na live, diversas questões, né, para a gente pensar também. E eu me senti muito provocada, né, com a perspectiva que a gente conversou nessa noite, tanto as contribuições do professor Alain quanto as contribuições da professora Mônica, nos fazem pensar, né, nesse lugar do núcleo de educação especial numa perspectiva inclusiva, nessa relação entre uma especificidade, né, que a educação especial nos traz, mas sempre em diálogo e no movimento que não se separa. E isso que essa perspectiva trouxe nesse movimento de inclusão. Então, a educação especial tem, sim, suas especificidades curriculares, de estratégias, de pesquisa, mas que não se dissocia, né, desse movimento maior, e isso é uma premissa, né, do nosso trabalho, que a gente vem construindo nesse movimento de culturas políticas e práticas que são indissociáveis, né, são inseparáveis, e elas nos retroalimentam. E aí, hoje, vocês fizeram esse desenho e nos deram essa dimensão prática e concreta do que é esse movimento que não se dissocia. E eu fui muito atravessada pelas contribuições de vocês e pensei muito, a partir do que o Edgar Morin nos traz, que é também uma das bases da perspectiva homilética, que é essa perspectiva da complexidade. Né? A gente vivendo, principalmente, fico pensando agora no contexto da pandemia, e o quanto que essa dimensão complexa nos atravessa, né? E a gente não vai entrar muito nessa questão, porque a gente tem as perguntas e as pessoas estão encaminhando várias aqui para a gente, mas eu queria só trazer essa reflexão do quanto a pensar culturas políticas e práticas atravessam nossa forma de conceber e estar no mundo, né? Então, como que ser professor numa escola que
que pensa a inclusão a inclusão em educação, né, que não é uma educação inclusiva, porque ela não termina, ela está sempre em processo, então é nesse né, a gente vai fazendo e vai construindo, como que o nosso corpo de professor, como o nosso ser estar no mundo também se constitui. Né? Nesse movimento que é cíclico, nesse movimento que é sempre de pergunta. Eu fui muito atravessada pelas falas dessas reflexões dessa noite, pelo conceito de complexibilidade e ir e vir constante das certezas e incertezas. Né? O quanto vocês nos fizeram pensar nesse contexto de certezas e incertezas que nos move sempre a essa pergunta. E é uma incerteza que não é paralisante. No movimento que vocês trazem, na verdade, nesse movimento de fazer perguntas à prática, fazer perguntas nesse movimento às culturas, às políticas, e está sempre nesse movimento, que ao contrário de ser paralisante, que ela não é movente. É isso que nos move. Então, a fala de vocês foi nos trazendo esse movimento, que é o trabalho que a gente vem tecendo também, enquanto coletivo no CAP UFRJ, e eu acredito que tem muitas pessoas aqui que estão aqui participando e têm suas experiências na escola, como professores, quanto coordenadores, orientadores educacionais, gestores, também movidos a essas perguntas. Então, essa potência de pensar culturas políticas e práticas como algo que nos constitui e como algo que concebe nosso ser estar no mundo, nos mobiliza nesse movimento de fazer perguntas à escola, que nesse sentido é copresença. Porque a gente não faz esse movimento sozinho. A gente vai nesse movimento se indagando o próprio fazer, o próprio pensar, fazendo perguntas próprias e mobilizando esse coletivo, né? Pensar a inclusão como um movimento que é de corresponsabilização, que é um movimento de todos. E aí pensar a relação com as famílias, pensar a relação entre os professores, esse movimento que é de colaboração com o ensino, né? E principalmente no movimento que é de conquista à disponibilidade. E aí eu penso muito na palavra da experiência com, de estar com, e de fazer esse movimento. Eu fui muito tomada pela perspectiva da complexidade, desse movimento que nos atravessa, né? E aqui queria também trazer essa conversa à minha colega de trabalho, a Tainá, também, antes da gente passar rapidamente as perguntas, porque temos várias, né, Tainá? Sim. Já vou separando aqui, encaminhando algumas que nós temos aqui já. Assim que você terminar sua fala, a gente já convida os professores Alan e a Mônica para a gente já começar a encaminhar as perguntas para eles. Obrigada, Thaís. Acho que cabe comentar que eu também me senti muito provocada com as falas, né, do professor Alan e da professora Mônica, e especificamente da professora Mônica, entender que a inclusão em educação é um processo, né, entender a inclusão em educação como algo processual. Como você bem colocou, além do fazer com, entender que sempre estaremos nesse movimento, né, e que, portanto, que a nossa luta pela inclusão, né, por culturas, políticas e práticas inclusivas seja incessante. E aí, pensar em inclusão em educação, né, como a professora Mônica e o professor Alan nos disseram, demanda da gente entender as dimensões, né, das culturas políticas e práticas nesse movimento que é dialético e complexo, né? E nessa esteira, a gente se pergunta como a gente pode pensar culturas políticas e práticas inclusivas visando a participação de todos os estudantes, como a professora Mônica falou, né? A gente trata especificamente, por sermos um núcleo de educação especial inclusiva, com o nosso público prioritário de atendimento, né, que são os estudantes público-alvo da educação especial. Porém, pensando a educação, a inclusão em educação, numa perspectiva inclusiva, por óbvio, não ignoramos outras demandas da educação inclusiva, né, outros sujeitos que estão no meio, né, da educação inclusiva. E aí, pensando nisso, como nós, né, enquanto instituição, enquanto escola, enquanto CAP da UFRJ, quais são as ações que temos desenvolvido nesse período, né, de distanciamento social devido à pandemia do Covid-19, para incluir, né, para pensar a inclusão e para fazer a inclusão em educação nesse momento?
E aí eu queria trazer aqui algumas ações, né, que a escola e nós, né, em parceria com os demais setores, professores, funcionários, direção de ensino, viemos costurando ao longo desse período, que é um período complexo para todos nós, sabemos, mas que temos algumas ações muito potentes já desenvolvidas, né, que foram as agendas de reuniões, né, com as famílias dos estudantes, público-alvo da educação especial e os demais estudantes da escola, para compreender suas especificidades, dificuldades nesse período de isolamento social. O início do trabalho por projeto, na verdade, não, alguns setores já trabalhavam, né, mas a escola passa a se reorganizar com o trabalho por projetos, né, com caráter interdisciplinar, que aí vem exigindo da própria escola esse repensar, né, e discutir avaliação, currículo e a própria ideia de inclusão nesse período, né, distanciamento social e das atividades pedagógicas remotas. Acho que cabe também mencionar dos editais de auxílio emergencial temporário e de auxílio de inclusão digital, né, que os estudantes da educação básica, né, do CAP, concorreram, sendo o primeiro edital de auxílio emergencial, né, fornecendo um valor para as famílias em situação de vulnerabilidade social, e o segundo de inclusão digital, fornecendo chips, né, para acesso à internet, assim como valor para aquisição de modems e também de equipamentos de informática. E aí possibilitando com isso a inclusão de todos os estudantes do CAP, ampliando assim também as condições de permanência na instituição. A criação dos grupos de trabalho, né, de assistência estudantil e de retorno às aulas, que trabalharam e trabalham ainda, né, incansavelmente para pensar estratégias de permanência e de inclusão dos estudantes do CAP, FRJ, e, por fim, a reorganização do calendário letivo, que teve seu início ontem. Inclusive, gostaria aqui de desejar a todos os colegas da instituição um excelente início de ano letivo, né, e essa reorganização, né, desse calendário exigiu da comunidade escolar uma discussão longa, intensa, e que certamente também exigirá de nós, a partir dessa reorganização, novas discussões, né, e novos desafios aí certamente também serão colocados para que possamos continuar nessa luta e nesse pensar da construção da inclusão em educação. Então, a gente já pode começar a fazer as perguntas, Tainá? Podemos. Eu acho que a gente pode pedir o Vinícius para colocar tanto o professor Alan quanto a professora Mônica aqui, né? Sim. Aí nós temos aqui diretamente, professor Alan, um pedido para que você diga onde esse material que você usou na sua apresentação ele está disponível. Na verdade, esse material ele é uma sistematização do que já está disponível no site do LAPEAD. Então, no site do LAPEAD e também do LEPED, você encontra o índex para inclusão, né, em mais de uma versão. Tem a versão de 2002, tem a última versão, que Mônica pode precisar qual foi. É a terceira edição, que eu não lembro a data agora, não sei precisar. Mas no site do LAPEAD é muito fácil acessar. Chega lá no site do LAPEAD, tem lá uma abinha com materiais imprescindíveis, tem lá o índex. Quando acessa também o site do LAPEAD, tem lá a perspectiva homilética, logo no iniciozinho do site. E lá tem todo esse material que eu sistematizei. Ou seja, então é um material público. Acho que a gente consegue colocar aí, né, Vinícius, por gentileza, o site tanto do LAPEAD quanto do LEPED, coordenados respectivamente pela professora Mônica e pelo professor Alan. E aí, já passando a pergunta para a professora Mônica, tem uma aqui direta para a professora Mônica, né? Mônica, seria sempre na perspectiva histórica, tanto da história da humanidade quanto da história do sujeito, pensar culturas, políticas e práticas? Sim, a resposta é isso, sim. Nós temos aqui também, né, a Marcele Souza. Gostaria que os professores comentassem sobre as aproximações da abordagem homilética com a teoria crítica da sociedade. O professor Alan pode responder? Adorar. Porque, na verdade, eu trabalho com a perspectiva da teoria crítica. A Marcele, inclusive, é minha orientanda de mestrado, né, lá na universidade e pesquisadora do nosso laboratório, né? Nós conseguimos tecer uma costura muito interessante, que foi a dissertação de mestrado da Isabela Damasceno, que não é minha parente, mas tem meu sobrenome.
está disponível do nosso site, do laboratório, vai lá em dissertações, material que produzimos, dissertações, Isabela defendeu há 2 anos atrás, 2018, e ela faz uma tessitura linda entre a perspectiva homilética, na verdade, não a perspectiva homilética, entre culturas políticas e práticas, ainda ela não tinha se debruçado sobre a perspectiva homilética, e a teoria crítica. Pensando, assim, é um tema que não dá para, em poucas palavras, trazer aqui, sob o risco da gente reduzir o debate. Mas se a gente consegue pensar que, para Adorno, que é um teórico com o qual eu trabalho dentro da teoria crítica, né? Lembrando que a teoria crítica da sociedade é uma escola de pensamento chamada Escola de Frankfurt. E os teóricos críticos, né, eles trazem elementos substanciais para pensarmos que a educação para a experiência é educação para a emancipação. Nesse sentido, eu sempre reafirmei isso para a Mônica, a perspectiva milética ela é a educação para a emancipação humana. Então, ela é uma perspectiva crítica de mundo. Então, nesse sentido, para mim, olhar para a teoria crítica, olhar para a perspectiva milética é fundi-las como compreensões, como lentes que potencializam a compreensão dos fenômenos nas suas múltiplas dimensões, porque é isso que a homilética faz. Ela nunca olha um fenômeno isolado, ela olha para o fenômeno na sua complexidade e na sua dilaticidade. Isso é fenomenal, né? Obrigada. Nós temos muitas perguntas aqui, Tainá, você quer encaminhar uma? Sim, tem uma aqui direcionada à professora Mônica, que é a seguinte: como pensar a inclusão em educação quando existem segmentos nas escolas que são excluídos e que não participam desse processo? Então, a participação é a palavra central. Se não está participando, está em situação de exclusão. Lembrando que, às vezes, como tem um caráter também subjetivo, às vezes você acha que a pessoa não está excluída, mas se a pessoa acha que está, ela está, né? E eu acho que um dos segmentos na escola que mais sofrem esse tipo de exclusão somos nós, professores, técnicos, terceirizados, né? Às vezes a família, né? Quem é técnico da escola, por exemplo, ou a gestão sempre tende a achar um pouquinho que a família às vezes se intromete. Nós temos isso, né? Eu trabalhei em escola e sei disso. Então, é a história do desarmamento. Mas, enfim, se a questão que você está me trazendo é com o aluno, é muito importante. Bota a pergunta aí de novo, por favor, Vinícius. Que a gente busque saber, em primeiro lugar, por que a participação não está acontecendo. O que é que está impedindo, embarreirando essa participação? Aí a gente vai chegar de novo, nesse olhar homilético, a gente vai chegar a várias variáveis possíveis, né? Com a participação do sujeito ou dos sujeitos que você desconfia não estarem do segmento, que você desconfia não estar em situação próxima do desejável de inclusão, né? Ou seja, chamando esses sujeitos para participarem dessa análise, você vai chegar perto de o que está acontecendo. E com esses sujeitos, vocês vão ter que construir estratégias para se minimizar essa barreira. E o índice fala muito bem nisso, nesse conceito de barreiras à participação, né? E é exatamente isso. Para a gente pensar esse processo de inclusão, é preciso identificar o que está embarreirando essa inclusão e provocando essas exclusões. E pode ter certeza, serão aspectos culturais, políticos e práticos que vão estar no embate dialético e complexo. Então, só com os sujeitos envolvidos a gente vai conseguir criar estratégias. Não é um suposto saber de fora técnico nosso, de bambambam, que vai dizer, apontar o que fazer. Não é. É junto. Sim, nós temos diversas perguntas, mas a gente precisa já encaminhar para o final. A gente vai fazer mais 2 perguntas e a gente finaliza nosso encontro de hoje. E aí eu trago uma pergunta muito interessante, que é da Rosângela Cabral. A partir das reflexões que vocês teceram conosco, ela pergunta se a escola estaria vivendo uma inclusão marginal. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, o que a gente vive na sociedade, de maneira geral, me permitam fazer uma digressão rápida, esses sintomas de uma pseudo-democracia estão dentro da escola.
com uma suposta normalidade no estado de coisas. Vejamos o cenário que vivemos hoje em termos de país. Há uma suposta normalidade. Na verdade, o que há é uma produção da invisibilidade, da exclusão. Ela está ali, a gente não quer ver. Então, é nesse sentido, né? Então, eu acho que usar talvez uma produção de uma cegueira absurda, né? Pois é. Com todo respeito aos cegos. É uma cegueira social, né? É uma cegueira social. Vocês leram aquele livro do Boaventura, do Saramago? Vocês têm que ler. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Ele fala dessa cegueira social. Eu acho que é um livro da hora para se ler. Pois é, Sim. É o momento. Então, realmente vivemos uma inclusão marginal. Ou uma inclusão travestida de democracia, porque, na verdade, está travestida, né? A gente, aqui e acolá, introduz medidas adicionais para dizer que a escola é mais democrática e que a sociedade é mais democrática. Quando, na verdade, o que a gente precisa é radicalmente mudar a escola para poder mudar a sociedade. Eu acho que o que vocês... Perdão, professor. O que vocês trouxeram nessa noite, que me mobilizou muito a pensar, é estar no movimento constante de fazer perguntas, de indagar o pensar, fazer o tempo todo. Então, quando a gente faz perguntas ao cotidiano, à experiência, à prática, às relações, quando a gente se coloca nesse movimento de pergunta, que é nesse ciclo de retroalimentação entre culturas políticas e práticas, que não é um círculo virtuoso, como diria minha professora Inês Bragança, né? De todas as possibilidades que a gente tem, eu acho que a gente pode pensar um pouco nesse sentido que você traz, né, professor Alain, de desinvisibilizar, né? E porque não há esse processo de inclusão colocada, a gente não consegue isso de fato, a gente sempre vai ficar no movimento de procurar o horizonte, sempre nesse movimento que é utópico, mas que nos coloca em movimento. E aí eu penso muito nesse sentido da pergunta, né? Da provocação, do que a gente o tempo todo provoca. Sim, e adendo ao que você diz, a fala que mais me provocou, e aí que também esteve presente na professora Alain, mas principalmente da professora Mônica, é entender a inclusão como algo que é processual. Talvez isso não esteja claro para muitas pessoas, né? Mas é isso, a inclusão enquanto um processo que é infindável. Ou seja, que bom, então, que nunca seremos profissionais entediados, não é, professora Mônica? Exatamente. Teremos sempre muito trabalho a fazer. E aí, nesse processo de pergunta, né, como a Thaís comentou, estaremos sempre em movimento e sempre nessa luta, né? Eu considero como uma luta pela inclusão em educação. Thaís, temos mais alguma pergunta para a gente finalizar? Temos mais uma, né? É a pergunta da Esmeralda. Como vocês avaliam a atuação bidocente nesse cenário? Olha, no cenário... Eu sou a favor da bidocência, mas não só para pessoas com deficiência, para todas as salas de aula, todas. Eu acho que toda turma se beneficiaria imensamente. Eu também sou a favor de turmas muito menores, isso beneficiaria todo e qualquer estudante. Também sou a favor do planejamento coletivo, de horas para se planejar. Claro que o CAP tem uma situação diferente, privilegiada em relação às outras escolas públicas, né? Talvez vocês tenham esse tempo, mas não é essa a realidade da maioria das nossas escolas. Os professores não têm a possibilidade de turmas menores, não têm tempo para nada, nem para ir ao banheiro, que dirá para planejar. Não tem tempo para nada, enfim, uma condição péssima de trabalho, que a gente já tem no CAP, mas nas outras escolas é muito pior ainda. Então, eu sou super a favor. Agora, bidocência não pode ser confundida com mediação, facilitação, tapa-buraco, babá, cuidador, são coisas diferentes, tá? E muito, muito diferentes. O bidocente é outro professor junto, planejando junto, fazendo junto, dando aula junto, se responsabilizando junto com o mesmo quinhão, certo? Como deveria ser também com um bom estagiário, alguém que esteja ali levando a sério a sua formação docente,
não é jogar nas costas do sujeito aqueles alunos mais problemáticos, ou que você acha que seja mais problemático, porque no fundo não é. O problema está na relação que a gente tece com eles. Sim, sim, isso é uma reflexão muito interessante, porque as experiências que a gente vem trazendo é desse trabalho colaborativo no sentido do coensino, então, na horizontalidade dos papéis, né, do professor do ensino comum e do professor de educação especial, pensando essas possibilidades no atendimento educacional especializado em turma, né, pensando esse planejamento coletivo. A gente tem vivido essa experiência, mas que é diferente dos muitos dos nossos participantes da live, né, que vivem outras experiências em outros sistemas de ensino, né, e que o quanto a gente pensar sobre essa questão da horizontalidade das relações, do planejamento colaborativo e do tempo, porque a gente não pensa não se indaga o cotidiano, a gente não indaga a prática, não indaga o fazer sem tempo junto, né? Sem tempo no sentido reflexivo, tempo no sentido de potência do fazer, né? Do pensar fazer, porque a gente não faz só, a gente pensa e faz, somos professores pesquisadores, e nesse movimento a gente precisa de tempo qualitativo, de tempo para as indagações. Gente, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, muito a presença dos nossos participantes também aqui, que fizeram muitas perguntas, que fizeram provocações o tempo todo aqui no nossa conversa, nesse diálogo. Gostaria de trazer a potência dessa conversa, e aí já gostaria de agradecer imensamente ao professor Alain, que conheço pessoalmente essa noite, a professora Obrigada Mônica. também, professora Mônica. Agora o Vinícius está colocando os sites dos dois laboratórios, né? O LAPEAD, coordenado pela professora Mônica, e o LEPED, coordenado pelo professor Alain. Foi um grande prazer essa conversa, não é, Thaís? Obrigada a toda a comunidade capiana, pais, estudantes, colegas, enfim, a toda a nossa audiência. Foi um encontro muito potente, eu saio muito alegre, muito feliz de ter trocado, ter ouvido tantas coisas potentes para a educação e para a inclusão em educação. Pois não, professora? Rápido, esse vídeo vai ficar disponível, as pessoas perguntaram. Sim, esse vídeo, assim como as demais lives promovidas pelo NEEI, ficarão disponíveis no canal do YouTube Capa UFRJ na Quarentena. Então, quem tiver interesse, pode assistir depois. Gostaria de agradecer também as intérpretes que tiveram nessa conversa aqui conosco. Vanessa, Sueli, Fabrícia, muito obrigada. Professora Mônica e professora Alain, se vocês quiserem se despedir também. Cavalheiros primeiro, por gentileza. Gente, olha, muito obrigado pelo convite, agradeço ao NEEI, ao CAP, ao UFRJ. Foi uma noite muito prazerosa dialogar com vocês, estar com Mônica, que enfim, né? Falar de Mônica é falar sobre as experiências inclusivas de vida, né? Feliz por estar com uma interlocutora tão qualificada e com quem eu aprendo tanto. Agradecer as meninas que interpretaram a live, porque interpretar o Alain, que é quase um narrador de jogo de futebol, é bem difícil, eu sei disso. Então, eu tenho no meu grupo de pesquisa intérpretes que ficam, Alain, pelo amor de Deus, compassado, porque senão, e o compassado não é o passado no sentido, né, do anterior, é ir devagar, né, no espanhol, compassá-lo, porque você fala muito rápido. Então, gratidão ao Vinícius, que não aparece aqui, mas é o nosso produtor. Sem o Vinícius aqui, eu e Mônica teríamos dificuldades para, enfim, dialogar aqui, e as meninas também, para que realizassem essa atividade com esse brilhantismo. Gratidão, viu? Moniquita, beijos. Beijo, meu querido. Obrigada a vocês todas. Obrigada ao CAP, ao pessoal que estava aí com a gente. E essas intérpretes maravilhosas. Vinícius, que está nos bastidores. Gatíssimo, gente. Casado. Estão aqui com a gente também. Muito obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada por todo o aprendizado de hoje. Gratidão no meu coração, vocês encheram minha alma de alegria. Obrigada, Alain, te amo. Beijo, minha linda. Obrigada, Alain, obrigada, Mônica, obrigada a todos. E eu gostaria de aproveitar, antes de finalizar, que a nossa próxima live vai acontecer na próxima terça, no dia 22 de setembro, às 18 horas, e que tem como tema o ensino colaborativo, compartilhando experiências inclusivas na educação infantil.
E nessa live contaremos com a participação das professoras Cíntia Tavares, do NAPNE CREIR do Pedro II, Maíra Rocha, do CEMED de Duque de Caxias, e a professora Nelly Monteiro, nossa companheira de trabalho, do CAP-UFRJ da Educação Infantil e CEMED Nova Iguaçu. Novamente, muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos e todas. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.